Falar com o Gustavo Almeida, o nosso Guga, nesta sexta-feira. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Sextou com o payroll, indicador mais importante no mercado financeiro, apesar que aqui no Brasil o indicador mais importante vem de Brasília, né? Mas vamos lá, temos aí boas expectativas para o dia de hoje. Quem sabe temos um dia um pouco mais leve, né? Como eu falei ontem para vocês, o tom ali da PEC do precatório, né, não necessariamente traria um movimento de alta. Na verdade, teria uma chance era de diminuir um pouco da intensidade negativa por parte de um grande player, né, que são os fundos multimercados, que estão aí nas suas pontas vendedoras e continuam pesando o nosso mercado como nós vimos ontem. Exatamente, Guga. Então eu queria começar justamente falando sobre isso, sobre a reação do mercado, sobre os precatórios, né? A gente sempre comenta que precisava ter um gatilho para a Bolsa poder ter uma movimentação para cima, mas parece que o mercado não entendeu que os termos da PEC não foram tão bons para acabar com a incerteza e mostrar um pouco de estabilidade. O mercado está com dificuldade de precificar o risco fiscal. E o que pode acontecer daqui para frente? Pois é, né? Se nós formos parar para observar, o mercado está perdendo a confiança de que podemos ter alguma coisa boa vindo de Brasília, né, no curto prazo. Esse tema da PEC dos precatórios ele já estava, de certa forma, já fragilizado frente ao mercado. O mercado já estava muito precificando, né? Eu acho que mais deu uma sensação assim do tipo, puxa, ok, né, fizeram, tinha que ser feito, não teria muitas opções ali, a gente poderia entrar num... Né, a gente está beijando o abismo, como a gente gosta de fazer, né, flertando ali com o abismo para ter uma queda maior aqui em Brasil, mas né, nos 48 do segundo tempo vem aquela votação, né, todo aquele dramalhão que a gente vê, né, e o mercado já está cansado disso, né, a gente já está machucado, os investidores eles estão estimulados, se a gente for olhar, né, esse grande player que eu estou falando para vocês, fundos multimercados, zerando suas posições de bolsa, eles já estão decididos que eles vão migrar para juros, né? Quanto mais confuso fica o Brasil, quanto mais demora para ter essa aprovação, mais certeza eles têm, né? Aquela sensação do tipo, cara, não quero mais essa posição de bolsa, eu quero uma posição em juros, né? Eu estou enxergando todo o problema, toda a problemática, depois lá na frente a gente pensa o que vai fazer. Então, esse fluxo está vivo. O que a gente precisa? De um fluxo novo, é o que eu venho falando já com vocês. Agora o Marco Saravalli até compartilhou, né, o gráfico do dia ali, mostrando o Ibovespa em dólar frente ao índice americano. Tu compara ali, essa percepção por parte do investidor, né, estrangeiro, está muito viva. Ele está vendo que a Bolsa Brasileira, de certa forma, está descontada, está atrasada, porém, ainda o mercado ele está atrapalhado. E uma vez que o mercado está atrapalhado, o que o investidor faz, né? O investidor estrangeiro vai fazer? Ele vai esperar com que as coisas elas fiquem um pouco mais leves, um pouco mais tranquilas. Eu acredito que pode vir uma mensagem no momento que a gente começar a ter a terceira via, né? Ainda se comenta muito nas agências de notícias dessa polarização, Bolsonaro, Lula, se espera uma terceira via, vem aí uma terceira via, podendo, né, essa movimentação toda do Sérgio Moro, a decisão lá em relação a Eduardo Leite ou Dória lá no PSDB, enfim. Vindo essas definições, o mercado ele vai começar, né, a enxergar um pouquinho diferente e vai se posicionar numa expectativa diferente. Que de fato está descontada a nossa bolsa, que de fato parece estar barata, né, de fato sim. Ainda estamos muito voláteis, então na tela nós vamos ver aí oscilações, né, acima de 5%, acima de 6%. Então muitos ativos vão estar oscilando nessa magnitude, o que faz também com que a gente tenha mais e mais notícias para ser compartilhadas, né, porque chama a atenção, tu vê uma valorização ou desvalorização dessa magnitude, mas, né, a gente tem que entender que faz parte do momento do mercado e, de certa forma, isso, né, traz um pouco de entendimento, interpretação para quem consegue também olhar para o comportamento dos preços e, né, de certa forma, conseguir também traçar algumas estratégias. E como é que você projeta a Bolsa para hoje, Guga? Você acha que podemos ter mais movimentos para baixo? Vamos olhar.
Na verdade, a gente está bem perto de uma correção mais intensa, tá, Daniel? Eu acho que no curto prazo nós precisamos de uma resposta boa do mercado. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pedir para o pessoal colocar em tela cheia. Obrigado. Se nós olharmos aqui para o nosso momento, deixa eu começar pelo Ibovespa. Tá? Pelo Ibovespa, indo para o gráfico olhando os dados, né, com a atualização de um dia. Se nós olharmos, né, eu falava, né, da importância lá no final de setembro, da importância de nós nos mantermos acima dos 112.200 pontos, que ali era um grande divisor de águas, e a minha expectativa era que nós pudéssemos, de fato, se manter ali acima dos 112.200 pontos. Expliquei todo o contexto, repetia, né, aqui no pre-market dessa importância, todos os dias. De fato, né, o mercado não conseguiu se manter e ele veio a perder, né, esses 112 mil pontos. A gente está aqui na região dos 102 e as coisas ficando mais pesadas. Eu acredito que a gente possa ir até 96.500, tá? Tem cenário para isso? Poxa, quando a gente olha para o comportamento, né, do mundo começando a questionar, né, o crescimento, ficando mais preocupado em relação à China, né, e por isso também da importância do payroll hoje, para olhar, né, os dados de emprego e tudo mais. Então, esse questionamento por parte do mercado, né, vem trazendo aí um ajuste, uma correção até mesmo nas commodities. Então, poxa, a gente precisa da movimentação positiva do petróleo, que está na casa de $81, né, semana passada estávamos na casa de 85, e do minério de ferro, né, que, querendo ou não, mais uma vez nessa madrugada, tem uma queda expressiva. Né, eu acabei de ver, nós tivemos aí uma queda do minério de ferro nessa madrugada de 6,95% em Qingdao. Tá? Então, isso faz o quê? Continua com essa pressão vendedora em cima de Vale. Então, são dois ativos que têm muito peso, né? Petrobras e Vale são dois ativos que têm muito peso no nosso índice. Então, esse fluxo de ajuste, esse fluxo de venda, esse fluxo de correção, né? Tendo um player aí que tenha que zerar suas posições por algum motivo, faz com que tenha uma pressão vendedora e a gente possa ver o mercado perder os 100 mil pontos e quem sabe chegar aqui na região dos 96.500 pontos. Tá? Acredito que isso seja possível de acontecer. Mas é uma região bem importante, esses 102 mil pontos. A gente precisa de uma resposta positiva no mercado em algum momento que ela não está vindo. Tá? Estrategicamente, ao olhar o mercado e ao olhar o comportamento, né, do mercado aqui, quando eu pego o índice futuro e faço minhas projeções para o dia de hoje, estrategicamente, esse movimento que nós tivemos ali no dia 22 de outubro, tá? Até o dia 25 de outubro, às 16 horas, então do dia 22 de outubro, às 13 horas, até o dia 25 de outubro, às 16 horas. Esse movimento ele foi muito positivo, muito forte. Nota que depois o mercado, para voltar nos mesmos patamares de preço do dia 22, né, ele demorou muito tempo, muito mais tempo. E ontem, né, ele retorna pela terceira vez nesses níveis de preço. Quando eu olho para os meus indicadores, né, para tentar interpretar aqui algum sentimento de se por acaso tem alguma divergência, tem alguma fraqueza aqui na tendência, por hora eu não tenho aqui um contexto, né, mega favorável ainda. Tá? Eu não tenho aqui uma grande divergência, tem que olhar, né, num tempo gráfico maior, até mesmo para ver se daqui a pouco chama uma atenção maior. Mas aqui também não me chama nenhuma grande atenção, me mostra que ainda temos uma volatilidade, as médias elas estão bem afastadas, então uma alta agora seria uma aproximação na média, mas não o início de uma tendência, então o mercado ele questionaria, né, e dá para a gente entender isso, uma vez que a gente não tem aí uma clareza, uma transparência e um motivo maior para ter um player comprando, né? A gente tem um player vendendo, então é entendível, né? Pô, o mercado melhorando, esse player que quer vender, ele vai vender. Né? O mercado piorando, esse player que quer vender, ele também vai vender. Então tu tem uma força vendedora. Eu venho falando isso para vocês aqui no pre-market, né? Nesses dias e o mercado ele vem respondendo dessa maneira. Tá? Então, olhando para o gráfico e tendo essa interpretação do comportamento do mercado, o que eu posso esperar do mercado, né? Apesar de tu ter aqui uma estrutura que é favorável para a gente ter um respiro, esse respiro do mercado ele não é um movimento leve, ele está pesado. Tá? É diferente, por exemplo, dessa movimentação que nós tivemos aqui no final de 2020, lá em outubro, onde o indicador, olha a diferença, né? A gente tinha aqui um fundo, o mercado melhora, então está faltando essa melhora, e aí o mercado ele piora, mas piora muito rápido,
e o indicador ele mostra aqui uma fraqueza nessa tendência de correção, manutenção da correção. Aqui não, aqui está pesado ainda, aqui está intenso, aqui está forte, tá? Então, é importante, né? Quando nós tivemos aqui também na queda, né, na crise, a gente teve aqui uma lateralização forte do mercado. Então, uma melhora para sair dessa região, uma vez que bolsa está barata e tudo mais, depois de uma lateralização, aí sim seria um contexto interessante para voltar às compras, fazer uma projeção que poderia ir mais para cima. Mas por hora, o cenário, a fotografia, ela não está das melhores, tá? Mas para terminar aqui a análise para o dia de hoje, o que eu estou enxergando, tá, que nós temos aqui de possibilidade para o dia de hoje, eu estou olhando um pouquinho mais afastado, tá? Não estou olhando aqui um movimento tão curto assim, intradiário, mas algum repique a gente poderia ver a bolsa voltar aqui para a região dos 106.835 pontos, tá? Acho que seria algo possível de acontecer, nós voltarmos aqui para 106.835. E se o mercado começar a ter um alívio, tá, eu consigo enxergar possibilidade para retornar lá no 112.400 e quem sabe 114.600. Acho que a esperança é a última que morre, tá? Agora, nós estamos flertando com o abismo. O próximo movimento de queda, eu acredito que a gente venha a perder os 100 mil pontos, a gente venha a trabalhar aqui na região dos 99.500 pontos. Legal, Guga. Ó, já tem pedidos aqui para você no nosso chat, eu vou repassar para você. O Carlos Eduardo está pedindo BID 11. Legal, vamos de BID 11 aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Olhar para BID 11, o que nós temos aqui em BID 11, tá? Nós estamos tentando fazer aquela primeira resposta, né, positiva do mercado. Ainda não fez toda ela, tá? A gente ainda está tentando reagir aqui em BID 11. Então, se nós olharmos, pegarmos aqui toda essa movimentação que nós tivemos, a última alta de BID 11 forte, que foi entre os dias 19 de maio e 21 de julho, tá? Se nós pegarmos essa alta e projetarmos, tá? BID 11 teria espaço para retornar aqui pelo menos para 53,95. Tá? A gente está aqui na região de 61,8. Né? Então seria o retorno mínimo, né? O repique mínimo que a gente teria aqui em BID 11. Então, assim, o ideal, antes de começar a olhar que a tendência de baixa tenha acabado, é BID 11 conseguir subir um degrau mais acima, né? Mostrar que, de fato, os players mudaram de apetite e que, de fato, né, BID estaria, vamos assim dizer, barata e estão enxergando que vai ter um crescimento de curto prazo que se justifique tomar risco, né, a qualquer preço no momento de agora. Então, eu acredito que a gente está bem nesse momento aqui que tu tem aquele player que está zerando posição e tu tem aqueles players que estão falando, não, de fato está barato, deixa eu voltar a tomar posição aqui, estou enxergando que tem possibilidade para crescer. Então a gente está nesse impasse, né? Não existe um consenso bom do mercado. Né? Ainda se tem essa mensagem, ainda se tem a expectativa, né, de retomada. Tem pessoas que tem players que estão olhando num horizonte mais distante, tem players que estão olhando para o horizonte e para o momento daqui e agora, tem gente que está acreditando que a retomada da economia e a inflação vai ser passageiro, tem gente que está olhando que, na verdade, vai ser muito mais difícil a retomada da economia, a gente ainda tem uma cadeia de suprimento muito conturbada, né? Obviamente que tem os otimistas, obviamente que tem os pessimistas, dependendo dos dados, tu consegue criar uma narrativa positiva, dependendo dos dados, tu consegue criar uma narrativa negativa. Né? O mercado é assim, por isso que tem essa volatilidade, né? O que de fato as empresas vão se adaptando, elas vão se transformando e lá na frente elas vão estar melhor do que agora. Eu acredito que né, eu sou sempre um otimista com o dedo no gatilho. Estou com o dedo no gatilho por hora porque o mercado vem caindo. Né? Vários níveis eu estou enxergando que teria uma possibilidade para tomar posição, só que o mercado não está dando oportunidade. E uma vez que não está dando oportunidade, não tem muito o que fazer. Né? Tem que ficar acompanhando, olha, se o mercado começar a reagir dessa região, beleza, tem espaço para ir para determinado nível de preço. Se não, tem que esperar mesmo. Tá? Então, a minha expectativa é que o BID possa subir um degrau mais acima, depois, né, lateraliza de novo, e aí a gente pode enxergar aí
ou olhar, né, para um momento mais interessante ali para frente. Obviamente, né, que no curto prazo, se nós entrarmos, né, no tempo gráfico aqui e olhar por outro ângulo, né, o timing de bid, a gente consegue criar aqui outras projeções, consegue ter outros entendimentos. Eu consigo interpretar, por exemplo, que nós tivemos a última grande movimentação de baixa, né, com a maior amplitude, a maior mudança na amplitude de bid foi essa aqui, que aconteceu entre os dias 14 de outubro e o dia 22 de outubro. Então, ela é a minha grande referência para fazer as projeções de alta. Tá? Quando eu faço essa projeção, nessa outra fotografia, nesse outro ângulo, o que eu estou enxergando aqui? Né? Eu estou enxergando aqui que o mercado ele tem espaço, primeiro, para parar aqui em 45,80, depois ter um rally até 48,50 aqui no curto prazo. Tá? Então, provavelmente, havendo uma movimentação positiva no dia de hoje, podemos ir para 48,50, e uma mudança, né, de percepção parte do mercado, né, entender que não, de fato está barato, entrar algum fluxo mais interessante, essa turma de venda esperar um pouquinho mais, opa, vou esperar pegar um upside aqui na bolsa que está legal, o mercado está começando a dar percebeu que foi exagerado no curto prazo, bom, aí teria espaço para ir até R$ 64,40. Boa. Guga, o Denis Salles, ele tá pedindo para você falar de Taesa. Vamos lá. Vamos olhar a Taesa, TASA 4. Opa, tá aí. Desculpa. Tá aí 11. Não sei porque fiquei com TASA 4, Taurus. Erros ao vivo. O que nós temos aqui em Taesa, né? Interessante, olha só, 2 etapas grandes de queda, tá? Um belo de um ciclo de ajuste, na verdade, em relação à tendência. A tendência é essa, que é uma tendência que está conectada, né, com a movimentação que nós tivemos de baixa ali no período entre os dias 23 de janeiro de 2020 até o dia 20 de março de 2020. Então, toda essa tendência, ela compensa essa última movimentação. Nota que a gente entrou na estrutura de expansão aqui na região de 35 e 30, depois foi até o segundo nível de expansão, que é 39,60, e nesse segundo nível de expansão que começa todo o processo de correção. Parece que Taesa tá, né, aqui, vamos lá, ajustando, certo? Terminando aqui seu ajuste, vamos entrar no próximo rally, novamente, e esse rally, ele tem espaço para ir até essa região aqui de 44,25, podendo ir a 46,70, tá? Para mim, assim, Taesa tem essa fotografia aqui, caso a gente tenha uma movimentação de alta. Agora, mercado entrando num processo de correção mais intenso, tá? O pior cenário para Taesa seria voltar para cá, ó, R$ 33,10, R$ 33,15, tá? Então, eu ficaria de olho numa possível, caso a bolsa acelere o processo de correção, como eu falei, né, caso os players vendedores eles intensifiquem as suas vendas, eu não descarto a possibilidade de nós termos aqui, em algum momento, uma correção até essa região de R$ 33,15, tá bom? Então, a minha fotografia e estrategicamente, eu acredito que a gente tem que olhar para esse contexto que eu tracei aqui para vocês. Guga, a gente já está chegando no final aqui do pre-market, mesmo tendo muita gente mandando aqui os tickers, mas a gente já está estourando o horário. Mas eu queria que você deixasse aí o seu recadinho dessa sexta-feira aí para a gente sextar. Então, legal. Pessoal, depois dessa tempestade toda que a gente está vivendo, pode ter certeza, vai vir uma janela de oportunidade bacana. Então tem que ter liquidez, tem que ter paciência e... como eu digo, né, não adianta a gente ter metas inalcançáveis, né? A gente tem que ter metas alcançáveis. Eu acredito que a gente tem sempre 2 grandes tendências no ano, boas, né, para alta. A gente teve uma no primeiro semestre, está faltando a do segundo semestre. Quem sabe a gente não pega aí ao longo de novembro e dezembro, né? As expectativas, né, e ser um otimista faz parte aí do meu
do meu arsenal, né, de ferramentas como investidor, como trader aí, e uma pessoa que já está há 20 anos no mercado, enxergando esses altos e baixos. Já passei por muitas coisas e pode ter certeza, tudo passa, tanto a alta passa como a baixa passa. É isso aí, recadão do Guga aí pra gente. Valeu, Guga, um abraço para você, bom fim de semana. Valeu, obrigado, pessoal, um abraço, bom final de semana.